um medo muito grande para quem estuda internet sob uma determinada perspectiva, que é fragmentação da internet. Ou seja, se pensa que a internet deveria ter um regramento parecido em todo o mundo. Principalmente para quê? Para que a experiência das pessoas nos vários países seja parecida. Só que a gente sabe que os países têm leis diferentes, né? Então, existe uma tensão entre cada país querer fazer valer a lei dele. Então, uma anedota que eu conto é um canal de YouTube que eu sigo que fala sobre história de guerras. E ele estava falando sobre a história da guerra entre Índia e Paquistão. E ele não colocou a fronteira entre Índia e Paquistão do jeito que o governo indiano queria. E o governo indiano encaminhou uma mensagem para ele falando: ou você altera o vídeo e coloca a fronteira do jeito que a gente acha que é a fronteira, ou eu vou denunciar pro Google derrubar. E, enfim, esse é o tipo de situação que quem fala da fragmentação tem muito receio, que é qualquer governo poder derrubar qualquer conteúdo na internet, porque a lei daquele país determina. Só que a gente esquece que, no final das contas, a lei que vai prevalecer é a americana, porque é onde estão essas empresas. Então, quando a gente fala de liberdade de expressão, como a Ira falou, eu vou pedir para os Estados Unidos, né, para uma empresa americana derrubar um perfil. E ele vai falar: liberdade de expressão, eu não vou derrubar esse perfil, que é o problema que a gente teve aqui no Brasil. Então, existe um exercício de poder muito grande, porque a lei americana acaba prevalecendo nesses casos. Eu acho que a gente sempre esteve muito familiarizado com uma censura vinda do Estado, né? E aí o poder que essas empresas têm sobre o nosso discurso, ela muda um pouco esse panorama, porque parece que agora a gente tem um outro perigo, que é a empresa tomar essa decisão e não o Estado. Acho que o exemplo que o Guilherme traz, ele fala de uma influência direta do Estado ali no vídeo, e agora a gente fica muito mais à mercê dessas decisões comerciais. Eu acho que, obviamente, o Brasil, assim como todos os países latino-americanos, tem um trauma muito grande, que é uma ditadura na segunda metade do século XX. É muito recente esse poder. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vive no Brasil hoje um estado de exceção em que a censura é comum. Eu acho que o vídeo, e voltando à sua pergunta, né? O vídeo fala sobre o que ele usa o termo as cortes secretas, né? Como se a gente estivesse em um estado de exceção em que o Estado ou essas cortes mandam retirar determinados... Isso, inclusive, existe. O STF determina a retirada de conteúdo e a gente tem que olhar para isso criticamente, mas isso não é a regra. O Estado brasileiro não oferece um risco à liberdade de expressão. O que o Estado brasileiro está querendo fazer é regular, eu diria assim, apertar os parafusos do funcionamento dessas empresas e adequar o funcionamento dessas empresas ao nosso panorama geral de liberdade de expressão, que não é o americano. Eu acho que é interessante a gente entrar nessa questão da regulamentação, porque a gente tem essas várias frentes. Tanto uma discussão dentro do Congresso Nacional, o engavetamento foi tudo para a gaveta mesmo ali da discussão do projeto de lei das fake news desde 2023 na Câmara dos Deputados, o julgamento do Marco Civil da Internet no Supremo Tribunal Federal, e aí isso tudo acontecendo, e aí vem essas decisões novas, que não adianta, são as redes que estão no mundo inteiro. Sem essa regulamentação aqui no Brasil, de que forma pode, de fato, impactar em decisões como foram essas tomadas agora por Zuckerberg? Porque a gente viu o embate que você até ressaltou do X, né? Terminou, sim, o Elon Musk perdeu a briga, teve que se enquadrar na legislação brasileira. Porque a questão é essa, é a legislação do país, a empresa está atuando naquele país. De que forma essa regulamentação agora e essa decisão no Supremo Tribunal Federal pode, de fato, gerar um novo impasse diante do que está sendo anunciado por esses empresários? Eu acho que existe uma grita muito grande, política, e eu acho que o cachorro late mais do que morde, diria assim. Existe um posicionamento político muito importante, obviamente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver na prática como a empresa vai se comportar. E aí, assim, Rosane, eu gosto de falar que, durante muito tempo, a gente falou muito sobre a autorregulação, né? A empresa vai ter os seus mecanismos, vai ter as suas políticas, vai ter a aplicação das suas políticas. Isso a gente chamava de autorregulação porque são as regras que ela mesma se impõe para ela mesma.
No momento que as regras de autorregulação começam a retroceder, a dar passos para trás, a regulação dos países, ela precisa avançar. Porque você está vendo um ambiente de desregulação que você tem conteúdos sendo permitidos que são conteúdos muito tóxicos. Se você... Tem um dado que é, assim, super importante do nosso Observatório do Internet Lab de o monitoramento de violência de gênero nas eleições. Nos debates, 15% das candidatas às prefeituras eram mulheres e 65% dos conteúdos violentos proferidos nos debates na televisão eram dirigidos a mulheres. Isso tem um efeito prático. Se existe violência de gênero nas plataformas nesse tamanho, nessa densidade, claro que mulheres vão desistir de se candidatar e de entrar para a política. A gente não está falando de questões abstratas, a gente está falando de questões práticas. Então, no momento que a empresa dá 2 passos atrás na autorregulação, a regulação dos países precisa avançar. Obviamente, eu não estou falando de censura, estou falando de regulações que atentem para a importância desses serviços e que apertem esses parafusos para que as empresas sejam mais transparentes, para que elas tenham responsabilidades administrativas sobre as decisões dela, para que a gente tenha mais acesso aos dados de moderação de conteúdo, para que, por exemplo, as regras de moderação sejam publicadas em português. Não existe nenhuma obrigação que essas regras estejam em português. Imagina que a empresa seja francesa e que ela seja muito importante e as regras só estão em francês. A gente não sabe que regras são essas, né? Então, a regulação, ela acaba, nesse cenário, para mim, assim, ela acaba ganhando ainda mais importância. Guilherme, quer complementar um ponto? Eu acho que são 2 pontos aqui. Primeiro, a gente não pode esquecer o histórico dessa questão, que volta, inclusive, no Facebook, no escândalo do Cambridge Analytica. E as pessoas percebem ali que as redes sociais têm muito poder para pautar um fenômeno como o Brexit, para pautar um fenômeno como a primeira eleição do Trump, que era muito do que se discutia na época. E aí se percebe que, olha, existem riscos sistêmicos, que é a palavra que aparece muito, inclusive, lá no Supremo. Existem riscos sistêmicos dessas redes olhando para a sociedade. Isso pode haver um risco na saúde pública, como a gente viu na pandemia, com toda a questão de desinformação, vacina e tudo mais. Pode haver um risco sistêmico nas eleições, pode haver um risco sistêmico contra uma minoria e por aí vai. E essa visão do quanto que esse risco pode se materializar para a sociedade começou a demandar uma resposta. Cada lugar quer dar uma resposta para isso. A Europa tenta dar, o Brasil tenta dar. Todos esses países estão buscando meios de resolver esses problemas que apareceram. E uma coisa que eu acho que a gente tem que decidir enquanto país é que tipo de modelo de negócio a gente aceita e que tipo de modelo de negócio a gente não aceita. E como a gente aceita. Então, uma das discussões sobre o Telegram, quando o Telegram foi bloqueado aqui. O Telegram pode ou não pode oferecer serviços no Brasil sem ter um representante aqui no Brasil? Né? E esse era o tipo de discussão, porque o Telegram, e até interessante nos termos de uso deles, eles colocam assim, a gente respeita decisões de países democráticos. E aí eles colocam um link para a Wikipédia, para você saber o que é um país democrático. E aí é o modelo de negócios do Telegram não compartilhar informações com governos de estado, porque eles querem que as pessoas falem mais ali. Esse é o modelo de negócio que a gente, enquanto sociedade, aceita? Não sei. Essa é a questão que vai parar no Legislativo, que vai parar no governo federal, que vai parar no STF. Aí a gente esbarra naquela outra discussão, não adianta, que é até que ponto também não passa a ser intervenção. Até porque um dos embates muito grandes é o Legislativo deixa uma brecha, deixa um vácuo, e o Supremo Tribunal Federal termina tendo que agir. E muitos especialistas fazem justamente essa abordagem, quer dizer, é uma legislação paralela, no final das contas, criada via Supremo, porque tem um vácuo, isso leitura feita, né, por pessoas do setor. E aí, até que ponto isso, no final das contas, não vira, de novo, uma intervenção, a interferência no sentido de censura? Porque é uma linha muito tênue aí, né? Porque quando você diz assim, as redes estão pautando os debates. Tá, mas até aí não seria democrático pautar os debates. Estou falando de forma bem, né, aberta. Pautar os debates. Pautou o Brexit, por exemplo. Sim, são as redes, são as pessoas falando. Enfim, a princípio parece um movimento democrático. O fato de simplesmente ir lá falar. Mas aí também tem um momento de virada, que é o controle dos algoritmos. E aí até que ponto isso aí para de ser
um debate que é realmente um debate natural da sociedade para ser controlado pela própria rede. Como é que é possível mensurar ou até mesmo equilibrar e evitar? Porque aí também ficaria distorcido, né? Porque aí é um poder econômico ditando o debate, em vez de um debate popular. Com certeza. E a gente precisa pensar nisso. Primeiro, a primeira coisa que a gente precisa pensar é entender qual é o poder desses algoritmos e dessas decisões automatizadas e até as não automatizadas. E eu acho que a gente vive hoje em dia, no Brasil, mas também no mundo, um apagão de dados. A Meta, ela tinha uma ferramenta até 2024 que chamava CrowdTangle, que eu gosto de ilustrar essa ferramenta como se fosse a cozinha. Então, você podia entrar na cozinha do restaurante e ver quanto de alho eles botavam na sua receita, quanto de cebola. Você entrava lá e você via qual é o alcance do post da Roseanne no dia X. Como foi o engajamento? Quantas pessoas viram? Que pessoas são essas? E isso era uma ferramenta muito rica de pesquisa para jornalistas, para pesquisadores, para qualquer pessoa que quisesse ver ali os insights da plataforma. A Meta fechou essa plataforma. Assim como o Twitter tinha também as APIs liberadas, a API é o nome que se dá a esse tipo de ferramenta, e aí hoje em dia as APIs do X são muito mais limitadas e são pagas. Então você precisa, e são, enfim, valores que para pessoas reais, pesquisadores que muitas vezes não têm recursos, fica inviável. E aí a gente não sabe como essas decisões estão sendo tomadas, e isso é muito tóxico, isso é muito perigoso, porque no fim das contas eu acho que as redes, essas redes todas, elas nasceram muito num lugar assim, do engajamento orgânico, do que viraliza mais, do que chama mais atenção. E hoje em dia, você não tem mais uma viralização orgânica, é muito difícil de algo viralizar organicamente. Tudo é fruto de decisão ali. Quando algo viraliza, quando algo diminui, tudo isso é fruto de decisão. Então, realmente, é um poder desmedido. Agora, não posso deixar de dizer que eu acho uma pena que o Congresso Nacional não tenha se debruçado sobre esse tema em todos os momentos nos últimos 2 anos, sobretudo 23 e 24, quando teve a oportunidade. Porque abre muito espaço para o Supremo, que não deveria ter esse tipo de responsabilidade, estar legislando sobre esse tipo de assunto. O Supremo decide coisas em concreto. Ele é um tribunal, ele não deve emitir política pública. E você tem um espaço enorme na ausência do Congresso, que entra a plataforma de um lado com suas decisões corporativas e o Supremo de outro com uma decisão judicial para dar conta de um problema que, na verdade, deveria ser fruto de uma legislação. Eu vou reforçar essa ideia de que é uma pena de que o projeto de lei 2630 não tenha ido para frente, porque aqui eu acho que valem 2 comentários, né? O primeiro, a gente pode discutir essa situação como uma discussão de aplicação de direitos, liberdade de expressão, mas a gente tem que lembrar que existe o direito de liberdade econômica das plataformas também, então não é como se não houvesse nada protegendo. Houve uma escolha no Marco Civil da Internet, no artigo 19, de falar para promover liberdade de expressão das pessoas, para promover essas plataformas. Eu vou responsabilizar elas só se elas não respeitarem a ordem judicial de remoção. Então, tem uma escolha da sociedade em 2014. E aí, se a gente vai para uma discussão sobre direitos, conflito de direitos, tem uma lei na Flórida que estava sendo questionada, que falava assim, olha, as redes sociais não podem remover desigualmente os conteúdos. Tem que ter uma neutralidade. Por quê? Porque na Flórida, isso seria assim, a Meta e essas empresas de rede social não podem remover conteúdos de direita, a mais do que conteúdos de esquerda. Então, a questão é, se eu for para uma discussão sobre aplicação de direitos, a gente vai sempre cair nesse empate, digamos assim, né? A gente pode aprofundar isso, mas, ora, eu também posso falar, tem que ser neutro em relação a mim também, conteúdo de direita. Por que você está removendo o meu conteúdo, a minha... Que é o que aconteceu nos Estados Unidos e vem essa pauta dos direitos muito forte. Então, a gente está numa pauta de política pública. O que a gente quer para essas redes sociais, E o voto do ministro Toffoli, que foi publicizado nesse julgamento sobre o artigo 19, em que a gente até participou lá na GV, ele é um voto que fala assim, olha, essas redes sociais elas têm que tirar conteúdo criminoso da internet, ponto 1. E ponto 2, tem que tirar conteúdo de desinformação. E aí você já começa a ter uma questão que bom, o que é desinformação? Desinformação para quem?
que são situações que o judiciário não lida muito bem, que são essas questões do detalhe. O judiciário não vai determinar o algoritmo do Meta, como ele funciona. São as pessoas do Meta. Então, esses são problemas que começam a surgir quando a gente tem esse vácuo